Olá, pessoas legais e pessoas que falam alto no cinema. Eu sou Tamires Arsênio e esse é o Vida de Fã. No vídeo de apresentação desse projeto, eu falei um pouquinho sobre o que eu considero que é a definição de fã. Óbvio que lá eu falei com mais detalhes, então se você quiser assistir, tiver interesse, dá uma passadinha lá. E se você não quiser também, você faz o que você quiser, né? E assim, mesmo assim, eu já vou dar uma resumida mais ou menos do que eu disse, que pra mim, você é fã se você se considera fã. Só isso, ponto. O fato de eu ser tão direta e inclusiva nesse assunto não significa de jeito nenhum que eu considere que ser fã seja alguma coisa simplista. Se eu considerasse simplista, eu não estava dedicando um projeto audiovisual inteiro a isso, né? E uma das coisas que demonstra a complexidade desse universo é a existência de vários tipos de fã. Lógico que assim como nenhuma pessoa é igual a outra, nenhum fã é igual a outro, mesmo que eles façam parte de uma mesma classificação. Só que esses tipos de fãs, eles aparecem em praticamente todo fandom, com comportamentos similares entre eles. E assim, existem pessoas que podem não se encaixar em nenhum desses tipos, ou em mais de um deles, ou ter uma ou outra característica de cada um deles. As pessoas são diversas, não tem regrinha para essas coisas, não tem regrinha para nada. Mas não dá pra negar que esses padrões de comportamento existem e por isso a gente pode sim falar deles. Então, vamos à lista? Consumista. O fã consumista é um dos mais autoexplicativos, porque a forma dele expressar o amor por aquilo é comprar tudo o que puder sobre o objeto do desejo dele. Não necessariamente ele é um colecionador, porque tem fã consumista que compra, consome e descarta, ou que guarda em qualquer lugar. O fã colecionador seria tipo um upgrade do fã consumista. Sem falar que nem tudo que o fã consumista compra é colecionável. Por exemplo, roupas, produtos com embalagem licenciada, revista e até mesmo experiências como um show, um evento. E assim, sempre tem aquela pessoa que até queria comprar tudo que vê pela frente, mas não tem dinheiro para isso, né? Por isso, algumas pessoas, elas enquadram no tipo fã consumista pela alma consumista, e não necessariamente por comprarem as coisas. Nerd. Enquanto o fã consumista procura adquirir bens, o fã nerd procura adquirir conhecimento. Vamos entender aqui que o conceito de nerd que eu estou usando não é o da tribo, o nicho nerd. É aquele conceito clássico de Caxias, CDF, louco por conhecimento. Então, dá pra você ser fã nerd de histórias em quadrinhos de super-heróis ou ser fã nerd de uma dupla sertaneja. É esse o sentido, acho que deu pra pegar, né? Enfim, o fã nerd geralmente é uma verdadeira enciclopédia sobre aquele assunto que ele ama. E mesmo quem não tem uma memória tão boa para ser essa enciclopédia, ele tá sempre pesquisando sobre aquilo, procurando saber mais, mesmo que ele precise ficar resgatando aquela informação. A essência é ele procurar saber o máximo de coisa possível sobre aquilo. E muitas vezes o fã nerd ele não só procura informação sobre aquilo, como ele também produz, sejam blogs, wikis, notícias, qualquer coisa que também acaba servindo de fonte de informação para outros fãs, sejam eles nerds ou só um pouquinho nerds. Competitivo. Sempre tem aquele fã que quer ser mais fã que os outros. E não importa o elemento que ele use para criar esse ranking que só existe na cabeça dele. Se, por exemplo, ele pender para um ou para os dois tipos que eu já falei aqui, ele vai usar o tamanho da coleção dele ou o quanto ele sabe daquele assunto para falar que ele é mais fã. Ou então, se for de um filme, ele vai usar quantas vezes ele já assistiu aquele filme. Se for de um artista, quantas vezes ele entra no Instagram do artista por dia. Enfim, aquela história que quem viu o vídeo passado lembra que são métodos completamente arbitrários e sem noção, mas que na cabeça dele fazem sentido. E pode ser qualquer coisa ou pode ser tudo isso junto. Porque assim, na cabeça do fã competitivo, existe sim você ser mais ou menos fã de alguma coisa. E mesmo que pra mim isso não exista, na cabeça dele existe sim. E assim, flertar um pouquinho com a competitividade acontece, é natural, a gente desliza mesmo. O que não pode é você começar a virar um chato, ou então começar a estragar a experiência dos outros, ou mesmo a sua própria por causa dessa competitividade, né? Aí você vai virar exatamente esse estereótipo bem chatinho. Ciumento. Você já ouviu falar da síndrome do underground? Quando uma pessoa gosta muito de algo e não quer que mais ninguém goste daquilo, ou ela acha que só determinadas pessoas podem gostar daquilo que ela gosta, ela sofre da síndrome do underground.
que é basicamente o que afeta um fã ciumento. Talvez ele ache que ficando mainstream, ou seja, popular, aquilo que ele gosta vai acabar perdendo qualidade, no caso de uma produção contínua, como uma série ou uma banda. Ou talvez ele só seja exclusivista mesmo. Pra gostar dessa HQ aqui, você tem que ser nerd raiz. Pra curtir essa banda aqui, você tem que ter um estilo tal. Essas coisas. E talvez ele só tenha esse sentimento de posse mesmo e se sinta especial por gostar daquilo. Seja lá qual for o motivo, ele provavelmente vai ficar muito pistola se aquilo que ele gosta acabar ficando muito popular. E assim como o competitivo, até certo nível, isso é aceitável, porque ciúme a gente também não controla, mesmo com cultura pop ou qualquer outro tipo de cultura, mas é ruim se começa a prejudicar alguém, né? Publicitário. Esse é o completo oposto do fã ciumento. Bobeou, você está recebendo uma indicação do fã publicitário. E ele gosta tanto daquilo que ele quer que todo mundo goste também. Às vezes é a coisa mais genuína do mundo. Aquela produção deixa a pessoa feliz, então ele quer que outras pessoas fiquem felizes com aquilo também. Às vezes o que ele quer é ver o seu ídolo ou aquilo que ele gosta ficando mais popular, tendo reconhecimento. Às vezes o que ele quer é só que aquela coisa tenha mais popularidade para continuar existindo, como no caso de uma série, que depende de audiência para não ter cancelamento, essas coisas. Ou ainda, o que é muito comum e é muito o meu caso, ele só quer ter pessoas com quem falar sobre aquilo e que entendam todas as referências. Criadores. Eu amo fãs criadores. Fãs criadores, eles são artistas, são blogueiros, são escritores ou criadores de qualquer conteúdo baseado em algo. Igual eu falei, o fã nerd ele pode usar o conhecimento que tem para passar informação para os outros fãs também, ou ele pode ser um fã criador. Eles podem desde produzir fanfics, fanarts, posts de Tumblr ou até ter trabalhos profissionais mesmo, de arte, de literatura ou até empreendimentos. Tipo uma lanchonete com o tema de alguma série, por exemplo. Ou então ele pode só fazer um cover ou ter um canal no YouTube sobre aquilo que ele gosta. Então elas são pessoas que ao mesmo tempo que elas alimentam o universo dos fandoms, eles também podem descobrir ou desenvolver talentos incríveis para criar mais coisas maravilhosas também. Fundamentalista. E eu tava maneirando nos juízos de valor até agora, mas chegamos num ponto inevitável. Se você é um fã fundamentalista, você é chato. Desculpa ter que jogar essa verdade na sua cara desse jeito, mas eu tô aqui pra isso. Vamos lá. Bem nos moldes do fundamentalismo religioso mesmo, o fã fundamentalista ele leva aquela idolatria dele a todos os extremos possíveis. Primeiro que pra ele aquela coisa ou pessoa que ele gosta é perfeita. Ele nunca vai aceitar os defeitos daquilo. Mas não é só isso. Ele vai brigar. E eu não tô falando de discutir, debater, discordar, não. Ele vai brigar com qualquer pessoa que diga o contrário. E se a pessoa que discordar for fã, ele vai bater o pé que aquela pessoa não é. Porque pra ele, pra ser fã, você tem que ser incondicional e tem que gostar de tudo relacionado àquilo. Não pode ter pensamento crítico. Como se não bastasse tudo isso, como pra ele aquela coisa que ele gosta é perfeita, ele vai desprezar qualquer rival. Mesmo que essa rivalidade só exista na cabeça deles, e vai criar caso com outros fãs também. Basicamente ele é um pé no saco e ele é tão chato que eu vou criar um vídeo só pra falar sobre ele. Logo, logo vocês vão ver aqui. E é isso. Lógico que existem outros tipos de fã e outros comportamentos, mas esses foram os que eu mais observei até agora e quis trazer pra vocês. Reforçando que essas classificações não são caixinhas onde tá todo mundo preso. Dá pra você mesclar entre eles e de um ao outro ou simplesmente não se encaixar em nenhum. E se você conhece ou pensar em outro tipo de fã, conta aí nos comentários, quem sabe se não vir outro vídeo. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e se não for pedir muito, compartilha e indica pros amigos. Até a próxima!